Uma hora no começo do culto, estou liberando o relógio, já que estamos no número menor de pessoas. Salmos de número 46. Só o Rodrigo abriu que eu fiz orar, que eles estão precisando orar. Brincadeira. Salmos de número 46. Estamos na nossa live ao vivo aqui, mas estamos no culto ao vivo. Essa igreja não fechou a porta nem um dia. Glória a Deus. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que tubem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Versículo 10, ou verso: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Só quem tem essa palavra como palavra de Deus, diga graças a Deus. Graças a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a sua grandeza e o seu poder. Opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho e nada posso, mas contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso. Me usa, ó Deus, mediante a graça que me foi dada, para pregar a tua palavra, pois a tua graça, unicamente a sua graça, me basta, em nome de Jesus. Amém. Porém, tomar os vossos assentos na presença de Deus. Amados, facultada a oportunidade de vos transmitir a palavra de Deus. Eu pedi para Deus uma palavra hoje. Todos sabem que nós estamos vivendo num tempo de muito receio, de muito medo. As pessoas estão apavoradas, as pessoas estão com medo, as pessoas estão com medo de andar na rua, mas não estão com medo de ir no supermercado. Mas tirando isso, as pessoas estão com medo de tudo. E eu até acho que os donos de supermercado vão ficar mais ricos e já era. Porque o crente já come, né? Fica só em casa, ele tem desculpa para comer à vontade. Mas as pessoas estão vivendo em tempos de medo. E o que me assusta não é o mundo ter medo. O que me preocupa é os crentes ter medo. Isso me preocupa. Porque para nós, amados, nós não poderíamos ter medo da morte. Porque a morte para nós é um passaporte para a vida eterna. Quando nós temos convicção e certeza de onde nós vamos, para onde nós iremos, irmãos, a gente não deveria temer a morte. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, ele diz: também o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se viver, vivo para Cristo, e se morrer, melhor ainda, porque eu vou embora com Cristo. É isso que ele está dizendo. Mas as pessoas hoje estão temendo, estão com medo. É medo de vírus, é medo de decreto. E as pessoas estão com medo. E um dos motivos que eu vejo disso está acontecendo é que as pessoas, ou melhor, a igreja, não estou pregando para o mundo, estou pregando para a igreja. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Um dos motivos que a igreja está com medo é por falta
de intimidade com a palavra. Porque quando nós conhecemos esta palavra e nós confiamos no que estava escrito nela, nós não tínhamos medo de nada. Mas a gente foi se afastando da palavra, foi se ligando a redes sociais, foi se ligando às coisas deste mundo e se afastando da palavra. E pela ausência da palavra de Deus na nossa vida, nós estamos hoje, irmãos, com medo. Muitos crentes estão com medo. Esse dia eu falei, quando eu estava pregando sobre o Salmo 91, que eu tinha saudade do tempo em que os crentes confiavam tanto na Bíblia, irmãos, que eles deixavam o Salmo 91 aberto na sua casa. Só de estar aberto o Salmo 91 já tinha segurança. Mas hoje as pessoas estão abandonando a palavra. Mas eu estou aqui hoje para pregar a palavra. E eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, que vai ter o seguinte título: 3 motivos para você não ter medo. 3 motivos para você não ter medo. 3 motivos para você não ficar com medo. Aleluias. O primeiro motivo está no começo do salmo que nós lemos, onde o salmista diz: Deus é o nosso refúgio. Um dos motivos que ele não temia, ainda que acontecessem mudanças no mundo e na terra, é que Deus era o seu refúgio. O que é refúgio? Abrigo, esconderijo, aonde você vai se esconder nos momentos de perigo, nos momentos de calamidade, nos momentos de dificuldade. Você vai se esconder. Quando nós fizemos de Deus o nosso esconderijo, quando nós fizemos de Deus o nosso abrigo ou a nossa morada, como que eu posso temer? E ele diz: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ele está dizendo, irmãos, mesmo que o mundo seja destruído, mesmo que as montanhas derretam-se e afundem no mar, ficaremos tranquilos, mesmo se houver grandes enchentes e terremotos tão fortes que nos façam temer os montes que façam tremer os montes mais altos. Ou seja, diante de tudo isso, eu não vou ter medo, porque Deus é o meu refúgio, porque Deus é meu abrigo, porque nele eu tenho refugiado a minha vida, nele eu tenho me escondido. Mas as pessoas não têm mais feito de Deus o seu abrigo, não têm mais feito de Deus o seu refúgio. Alguns estão achando que é melhor ficar em casa, se esconder em casa, do que propriamente na casa de Deus. A Bíblia diz no Salmo 91, irmãos, no versículo 1, no versículo 2: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia. Mas as pessoas estão temendo por causa disso. E eu vou dizer uma coisa para você: a sua casa só é segura se você for se refugiar no Altíssimo. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 91, versículo 9 e 10: porque fizeste do Altíssimo, do Senhor, o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Praga alguma chegará à tua tenda, e mal algum te sucederá. Mas só se fizer de Deus o teu refúgio, só se fizer dele a tua habitação. Glória a Deus. Daí ele vai guardar a tua casa.
e nenhum mal te sucederá. Então, o primeiro motivo para você não temer é se você fizer de Deus o teu refúgio, se esconda em Deus, se abrigue em Deus, aleluia. Se tem um lugar que você está seguro é nos pés do Senhor, se tem um lugar que você está seguro é na casa de Deus, se tem um lugar que você está seguro é na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz em Sofonias capítulo 2 versículo 3: buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra, buscai a justiça, buscai a mansidão, porque sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Quando a ira de Deus cair sobre a terra, você estará escondido, estará guardado nele, aleluias. E nós temos que aprender, irmãos, que nós precisamos nesses momentos difíceis nos refugiar em Deus, nos esconder em Deus. Aleluia, Deus. Como que se afastar de Deus você estará seguro? Como que se afastando da presença de Deus estará seguro? Eu tenho batido muito, irmãos, porque isso tem me deixado chateado de ver crentes justificando para não estar na igreja. E alguns pais que têm postado, irmãos, de não precisar vir à igreja, e justificando em redes sociais, dizendo que nós não precisamos estar na igreja, que a igreja somos nós. Isso é mentira. Nós só somos igreja quando estamos ligados um corpo no outro, e Cristo é o cabeça, e individualmente não somos igreja. Mais vale um dia nesta casa, Salmo 81 versículo 10, 84 versículo 10, do que 1000 em outro lugar. O salmista ainda diz: eu preferiria estar na porta, nem que fosse na porta, do que habitar nas tendas da impiedade. A Bíblia diz, irmãos, no Salmo 122: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Salmo 27 versículo 4, o salmista diz: uma coisa pedi eu ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias da minha vida na casa do Senhor, para contemplar a sua formosura e para aprender o seu templo. Oh, aleluia. Então, se você não quer ter medo, no momento de medo, no momento em que, irmãos, a televisão, os jornais estão colocando medo. É um vírus perigoso, eu disse claro que é um vírus perigoso, mas tem tanta coisa que mata a gente, irmãos. Se Deus não guardar a gente, quem guardará? Se Ele não fizer alguma coisa, quem o fará? Nós temos que aprender, irmãos, a confiar em Deus. A igreja tem que voltar a confiar em Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: para mim isso foi um teste de Deus para a igreja, um juízo para a terra, mas um teste para a igreja. E vou dizer para vocês, muitos falharam nesse teste. Muitos, irmãos, entristeceram a Deus neste pequeno teste. E se foram reprovados neste, como aguentarão as coisas que ainda há de vir? Está entendendo? Então, se você não quer ter medo, aprenda a se refugiar em Deus. Está difícil? Vou me esconder em Deus. Está perigoso? Vou ficar abrigado em Deus. Aleluia, porque em Deus você terá segurança. Quem está entendendo, glorifique a Ele nesta noite. Exalte a Ele nesta noite. Segundo motivo para você não temer. Segundo motivo para você não temer. A Bíblia diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O segundo motivo
fortaleza. O que é fortaleza? Força, vigor, robustez. É Ele a nossa força, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta. Aleluia, Deus. É Ele que nos capacita. Aleluia. A Bíblia diz, Isaías capítulo 41, versículo de número 10. Olha o que diz a Bíblia Sagrada para você. Isaías capítulo 41, verso 10. Aleluia. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Não temas, porque eu sou. Não tenha medo, porque eu sou contigo. Não te assombre, não te assuste, porque eu sou teu Deus. Olha o que ele diz: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento e eu irmãos, e ele diz: te sustento com a destra da minha justiça, com a minha mão direita eu te sustento, para que você não caia. Glória a Deus. Se você fizer de Deus a tua fortaleza, a fonte da tua força, aonde você se fortalece? As pessoas hoje, irmãos, andam crentes, verdadeiros galinhas de Angola ou galinhas africanas. Só o que você encontra hoje é crente dizendo: estou fraco. Como é que você está, irmão? Mais ou menos, estou fraco. Como é que você está, irmão? Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Se um vírus pegar alguém fraco, mata mesmo. Esse vírus mata mais aqueles que já têm uma fraqueza, uma deficiência. Trazendo para o espiritual, você está fraco. Se você estiver fraco, você pode perir. Agora, se você estiver forte, Deus vai cuidar de você. Se você estiver forte, Deus vai te socorrer. Se você estiver forte, mal algum te acontecerá. Mas aí eu tenho que buscar nele a minha força. A Bíblia diz, Isaías capítulo 40, versículo 28: não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga, e não há esquadrinhação do seu entendimento, dá força ao cansado e vigor àquele que não tem nenhum vigor. Os jovens certamente cairão e se fadigarão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não fatigarão. Aleluia. Glória a Deus. Deus é aquele que nos dá força. Deus é aquele que nos fortalece. Aleluia. Se Deus for a tua força, você não vai ter medo de nada. O salmista diz no Salmo 27, versículo 1: o Senhor é a minha força, a minha luz. De quem recearei? De quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem eu recearei? Se Deus for a tua luz, se Deus for aquele que te fortalece, você não vai ter medo, você não vai ter receio, porque Deus é aquele que nos fortalece. Deus é aquele que nos dá a sua força. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Graças a Deus. A Bíblia diz em Neemias 8:10: a alegria do Senhor é a nossa força.
a alegria que Ele nos dá, o prazer que Ele nos dá. Isso é a nossa força. Às vezes você chega num culto cansado, às vezes você chega num culto fraco, às vezes você chega num culto desanimado, e daí você recebe a alegria de Deus através do louvor, através de uma palavra, e isso te fortalece, isso te traz força para você continuar. Às vezes você chega na igreja, irmãos, com vontade de desistir de tudo, mas acaba o culto, você está com força para continuar mais além. Mas as pessoas não têm se alimentado, não têm buscado em Deus se fortalecer, e por isso que as pessoas andam fracas. Nós precisamos, e essa força, ela vem pela palavra, ela vem pelos momentos que nós temos de intimidade com Deus na oração, ela vem quando nós jejuamos. O jejum é uma coisa tão interessante, irmãos, que você não come, você se abstém do alimento, do sólido, do líquido. Você não come para o corpo, mas a tua alma está sendo fortalecida em Deus. Verdade. Ou seja, quando você fecha a boca para jejuar, a alma fortalece. Agora os crentes abrem a boca para comer e a alma fica fraca, né, irmãos? Só quer comer, só quer beber, não pode ficar uma manhã sem jejuar, daí vai ficando fraco. E nós estamos numa geração fraca, uma geração que não busca se fortalecer, uma geração que não busca que Deus seja a sua fortaleza, que em vez de buscar se fortalecer, estão se enfraquecendo cada dia mais. Quando você vem à igreja, você se fortalece. Verdade. Quando menos você vem à igreja, mais fraco você fica. E quem já não vem uma semana, de repente já não vem duas, de repente já não vem três, de repente já não vem um mês, de repente já não vem mais. Quem de nós não teve que fazer força para vir para a igreja? Quem de nós já não teve um dia que não teve vontade de vir à igreja? Que teve que buscar força para conseguir romper essa barreira? Mas você veio, e se você não veio num culto, você veio no outro, mas você não parou de vir, e você continuou se fortalecendo, continuou se alimentando, e você está aí hoje. Mas tem alguns que não tiveram a mesma sorte que nós, que não tiveram a mesma estratégia que nós. Então, amados, se você não quer temer, se você não quer, irmãos, quando chegar nesses momentos difíceis que está acontecendo não sobre a nossa nação, mas sobre o mundo inteiro, nós precisamos nos fazer de Deus o nosso refúgio, o nosso abrigo. Nós precisamos fazer de Deus um lugar onde nós nos fortalecemos. Verdade. Porque senão, irmãos, não suportaremos as coisas que hão de vir, as coisas que hão de acontecer. Terceiro motivo para você não temer. Só quem está vivo diga graças a Deus. Graças a Deus. Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Por três motivos o salmista não temia: porque Deus era o seu refúgio, porque Deus era a sua fortaleza, e porque Deus era o seu socorro bem presente na hora da angústia. O que significa isso? Nos momentos mais difíceis, Ele não nos abandona e ainda nos socorre. Vou repetir: nos momentos mais difíceis da sua vida, os seus amigos te abandonarão, os que beberam e comeram com você virarão as costas, mas Deus não te abandonará. Glória a Deus.
E Ele estará com você para te socorrer. Socorrer quer dizer te salvar. Aleluias. O salmista diz: eu não temo essas coisas, eu não temo mudanças, eu não temo coisas que possam abalar o mundo, eu não temo terremotos, eu não temo mudanças no mundo. Aleluia. Porque eu me abrigo em Deus, porque eu me fortaleço em Deus, e porque eu sei que Ele está comigo para me socorrer se eu for preciso. Aleluia, Deus. Se a terra se abalar, se os montes se afundarem, Aleluia, Jesus. eu não estou sozinho. Aleluia. Deus está comigo e vai me socorrer, vai me salvar. Aleluia. Salmo 91, versículo 15. Estarei com Ele na angústia, uma promessa. Estarei com Ele na angústia. Deus não está com você só quando as coisas estão boas. Volto a dizer, todo mundo está com você quando tudo está bem. Faz uma festa para você. Até quem não vem na sua casa vem. Verdade. Até quem faz muito tempo que não vem, vem. Mas convida alguém para chorar. Liga para os amigos e diga: ó, estou passando um momento muito difícil e eu preciso chorar com alguém. Não posso. Hoje não vai dar. Outro dia eu falei isso aí. Mas Ele diz: eu estarei com você na angústia. E Ele diz: e eu o livrarei e glorificá-lo-ei. O que significa isso? Deus diz: eu estarei com você no momento mais difícil da sua vida, e eu vou te salvar, e ainda vou te honrar, ainda vou te colocar num lugar de honra, ainda vou glorificar você. Aleluia, Deus. Se nós tivermos esta convicção, que estamos abrigados em Deus, que estamos seguros em Deus, se nós tivermos essa convicção que Deus é que nos fortalece, mas você acha que, irmão, eu sou o super-homem? Tem dias que eu choro, tem dia que eu nem choro na frente da pastora para não enfraquecer ela. Tem dia que eu choro sozinho. Eu digo: Deus, eu acho que eu não vou conseguir, mas se o Senhor me ajudar, eu consigo. E daí Ele vem e me ajuda. Glória a Deus. Aleluia. E Ele me fortalece. E Ele nunca me negou no momento que eu mais precisei dEle. Ele sempre esteve presente. Mas por quê? Porque sempre momento. Mas eu, irmãos, nenhum momento fui pedir ajuda para o apóstolo. Eu fui me abrigar em Deus, eu fui pedir socorro em Deus, fui me fortalecer. Então, quando eu vi que a coisa ia ficar feia, eu fui direto para Ele. Aleluia, Deus. Estou passando já uns 2 meses, eu não sabe, uma dor no ombro, no braço. Já tomei tudo que é remédio que pude, já fui em médico, nada dá certo. Agora mesmo o meu braço está doendo. Eu sei que se Deus quisesse, mas às vezes Ele não quer. Às vezes Ele quer nos mostrar de outro jeito, fazer de outro jeito. E Ele é Deus, faça do jeito que quiser. Eita glória. Aleluia. Fui no médico, não aguentei mais. Paguei um ortopedista. Fui lá no doutor consulta. Na sexta-feira. 2 meses que eu não sei o que é dormir uma noite toda. Pela misericórdia de Deus, as 2 últimas noites eu consegui dormir. Glória a Deus.
Daí me deu uns remédios. Comprei os remédios, tinha dinheiro para comprar os remédios. Estou tomando. Mas me deu 3 exames para fazer. Um de 650. Uma ressonância da minha coluna vertical, não, da cervical. Um ultrassom do cotovelo direito e do ombro direito. Um 650 e 2 de 122. R$894. Sexta-feira. Paguei o aluguel no sábado. Estou juntando todo o dinheiro para pagar o aluguel. Comprei o remédio e senhor. Ele mesmo disse, remédio vai aliviar, mas eu preciso ver o que é. Só tratando exatamente onde que é que vai passar. Eu vim para casa. O médico disse, senhor, o senhor sabe esse dinheiro. Então o senhor vai ter que me curar, fazer alguma coisa. Não tem como fazer. Ontem na oração, depois da oração, Deus colocou R$1.000 na minha mão para me fazer os exames. Glória a Deus. Aleluia. Quando acabou a oração ontem, Deus colocou R$1.000 na minha mão para me fazer os exames. Amanhã de manhã eu vou lá na casa. Glória a Deus. Está entendendo? Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, quando você confia na presença dEle, que Ele é o que te socorre, irmãos, Ele vai socorrer, Ele vai fazer alguma coisa. A presença de Deus nos salva. É nos momentos mais difíceis que Ele se manifesta. Verdade. Aleluia. Salmo 124, versículo 1 ao 4. Diga, ó Israel. O salmista está dizendo, diga a vocês mesmos. Eu quero ouvir de vocês. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando o nosso inimigo se levantou contra nós, Ele teria nos engolido vivos. As muitas águas teriam nos cobrido. Aleluias. Ele está dizendo, diga a vocês mesmos. Eu quero ouvir da boca de vocês se não é verdade isso. Glória a Deus. Eu tenho certeza que você também tem algo para dizer. Eu tenho certeza também que você tem algo para contar. Se não fosse Deus, você não estaria aqui hoje. Se não fosse Deus, você já teria sido destruído. O diabo já tinha te matado. Porque povo é de quem pensa que ele não tem poder. Ele não tem autoridade. Basta uma palavra ou uma frase, o Senhor te repreenda, acabou o bicho. É Deus. Mas fora disso, irmãos, se não for a Deus, Ele pica você igual um papel. Se Ele quiser picar você em 1000 pedaços, Ele faz de você 1000 pedaços. Se não for Deus na sua vida, porque poder para isso Ele tem. Aleluia. Mas Deus está ao nosso lado. Você não está sozinho. E tem momentos na nossa vida, irmãos, que Deus permite para mostrar que está com a gente, para mostrar que está ao nosso lado. Só que às vezes quando ele vai mostrar, a gente, em vez de buscar ajuda nele, a gente deixa ele de lado. Ele está do nosso lado, mas eu deixo ele e vou procurar ajuda em outro lugar. Que ele é agora que eu queria mostrar. É agora que eu ia me revelar. É agora que eu ia fazer. Oh, aleluia. Se Deus estiver ao nosso lado, nós não deveremos. Por isso que o salmista, no Salmo 23, versículo 24, ele diz: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque sei que tu estás comigo. Ainda que eu passe pela pandemia, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, não vou ter medo, porque a tua presença me dá segurança, a tua presença me dá
sente que Deus está ao seu lado, você cresce diante do gigante. Você acha, irmãos, que seria racional um rapaz de aproximadamente 16, 17 anos, segundo os historiadores, Davi, lutar contra um gigante de quase 3 metros de altura, que tinha o título de vencedor de Gade? Significa, nunca perdeu uma batalha. Aquilo que os filisteus fizeram contra Israel, pedindo um homem para lutar contra Golias, eles já tinham feito em outros lugares, e toda vez Golias venceu. Os que conhecem lutas, o cartel dele era invicto. Quem vai querer lutar contra aquele que nunca perdeu? E ainda com uma desvantagem de altura, de força, um gigante com uma lança, com uma espada, com escudo, com coraça, com capacete, e você vai contra ele com um alforje, uma bolsinha de couro, com 5 pedras dentro e uma funda para lutar. Até o gigante foi injuriado quando olhou para aquele rapazinho e disse: que é isso? Está achando que eu sou algum cão, algum animal, para vir contra mim com pau e pedra? Está brincando comigo? Então o gigante ficou: isso aí não pega nem bem para mim vencer esse rapaz, fica ruim para mim. Não é nem um guerreiro. Davi disse para ele: você vem a mim com lança e com escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos que tu tens afrontado, e hoje ele te entregará nas minhas mãos. Aleluia. Aleluia. E com uma pedra ele acerta o gigante exatamente no lugar onde não havia proteção, no meio da testa, o único lugar que o capacete não protegia. Ele acerta o gigante e o gigante cai por terra com uma pedra. Com Deus você é a maioria. Com Deus você é absoluto. Com Deus você é mais do que vencedor. Com Deus nada te acontece. Com Deus, irmãos, ou o mar se abre ou você caminha sobre o mar. Com Deus, ou a muralha cai ou você pula a muralha. Com Deus você passa pelo meio de um esquadrão e você não tem medo. Com Deus você pode. Aleluia, Deus. Aleluia. Mas as pessoas não sentem mais a presença de Deus. As pessoas não têm mais convicção que Deus está com eles. Primeiro, se tivesse convicção, não faria algumas coisas que fazem. Tem coisas, irmãos, que até eu sou tentado às vezes a fazer, mas não faço, porque assim Deus está ali. Está faltando a presença de Deus na vida das pessoas. Isaías 43, verso 2: quando passarem pelas águas, eu estarei contigo. Quando passarem pelos rios, eles não te sobremergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Aleluia. Com Deus você entra na fornalha e sai dela sem se queimar. Com Deus você entra na cova dos leões e sai dela sem ser comido. Com Deus. Aleluia. Por isso que o salmista tem confiança. Por isso que o salmista está confiante, porque sabia que Deus estava com ele no momento mais difícil.
se precisasse, lhe salvaria. Você não está sozinho, igreja. Você não está sozinho, servo de Deus, serva de Deus. Você não está sozinho. Nesta batalha você não está sozinho. Nesta luta nós não estamos sozinhos. Deus está cuidando de você. Deus está protegendo você. Glória a Deus. Obrigada. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 32, 2 Crônicas 32, verso 7. Ezequias, após entrar na casa de Deus e apresentar a afronta de Senaqueribe, e Deus falar para ele que pelejaria por Judá, que pelejaria pelo seu povo. Ele sai da casa de Deus e vai, irmãos, ao seu povo e manda que eles escutem todo Judá. E ele diz: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que é contra nós. Maior é o Senhor do que o exército da Síria. Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. Aleluia. Maior é Deus em nossas vidas. E nós temos que aprender a confiar em Deus. Deus é o nosso refúgio. Glória a Deus. O salmista está dizendo para o seu povo: Ele não é o meu refúgio, Ele é nosso. Não entendeu? Ele não é só o meu abrigo, é o seu também. Glória a Deus. Obrigada, Pai. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Ele não é só a minha fortaleza. Ele não é só o que me dá força, é aquele que te dá força também. É o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Por isso, pelo que nós não temeremos, ainda que a terra se mude, nem que os montes transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbe, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Verso 10 diz para Israel: aquietai-vos, se acalma, tenha calma, tenha paciência, porque eu sou Deus. Ele está dizendo: aquietai-vos, acalmai-vos no momento difícil, porque eu ainda sou Deus. Aleluia. Eu não mudei. Eu sou o mesmo ontem, hoje serei eternamente. E ele diz: serei exaltado entre as nações. Aleluia. Serei exaltado na terra. Até que não se dobrava para Deus, está se dobrando agora. Até que não lembrava que Deus existia, está lembrando agora. Até que não orava, não rezava, fazia alguma coisa, está fazendo agora. Verdade. Aleluia. Mas entenda que você é o povo de Deus. Você não tem motivo para temer. Você não morrerá se não for o teu tempo. Você não morrerás antes da hora. E se a tua hora chegar, irmãos, não adianta fugir. É que eu já falei algumas vezes aqui. Não adianta querer se esconder, a não ser em Deus. Porque mesmo que você entre debaixo da cama, a cama cai em cima de você e mata você. Nós precisamos de Deus. É Deus. Obrigada, Senhor. Como eu já falei, esse vírus, estou usando esse vírus porque é um momento. Esse vírus está em todos os lugares. Às vezes a gente não aperta a mão de alguém, mas ele está no pacote de arroz que você comprou para comer na tua casa. Verdade. Porque alguém tocou no pacote de arroz. Ele é invisível. Mas assim como ele é invisível,
Há um Deus no mundo invisível cuidando de você. Há um Deus no mundo invisível que está com você para te salvar. Aleluias. Eu creio, irmão. Se eu sou doido de crer desse jeito, então eu sou doido. Eu creio que às vezes eu posso até levar a mão em alguma coisa que o filho estava lá e Deus, ó. Eita glória. Eu creio, irmão. Aleluia. Eu creio, Deus. Verdade. Eu creio que eu posso tocar no vírus. Mas não vai ser o álcool, vai ser o sangue de Jesus que vai me proteger. Aleluia! Eu creio. Eu creio. Fazer o quê? Eu creio desse jeito. Está entendendo? Alguns cuidados que a gente toma na igreja, irmãos, não é por causa da minha fé, não. É por causa da fé do próprio povo. E por algumas recomendações. Mas eu não estou nem um pouco preocupado. Porque eu sei aonde eu tenho escondido a minha vida. Aleluia. Eu sei quem me fortalece. E eu sei com quem eu ando. O Deus que cuida de mim, que me sustenta, que me veste, que me calça, que me alimenta. O Deus que prepara tudo para mim, irmãos. Verdade. Tu acha que Ele vai deixar um vírus me matar? Só se eu for muito fraco para pensar isso. Tem muita coisa que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida nesta obra. Tem muitas coisas que Deus levantou nós para fazer nesta igreja. Aleluia. E não vai ser um vírus que vai nos parar. Não vai ser um vírus que vai nos deter. É Deus. Porque nós estamos, irmãos, escondidos em Deus. Aleluias. Porque nós fizemos da presença de Deus o nosso esconderijo. Aleluia. Não temos. Não há motivo para isso. Esse vírus não veio para a igreja. Esse vírus veio para juízo de Deus sobre a terra. Mas veio para despertar a igreja. A igreja veio para despertar e mostrar para alguns que achavam que ele não são. Eu repito. Se isso for ser repetitivo, paciência. Eu me converti na fé, vendo homens dizendo que morreriam pelo Evangelho. Que morreriam pela igreja. Que não teriam medo de dar a sua vida pela obra de Deus. Mas tiveram medo de decretos. Aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, achará. Glória a Deus. Aleluia. 2 versículos que eu estou guardando para esse dia.